Salve, salve amigos da hidrologia. Aqui é o professor Carlos Roberto e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje a gente vai começar um curso novo aqui no canal, um curso de simulação de escoamento de fluidos não newtonianos com REC-RAIS. Esse é o primeiro curso disponível, né, para a área técnica em português que a gente vai disponibilizar no canal. Então isso é realmente muito bom, né, para a nossa comunidade técnica e científica. Eu espero que esse curso encoraje pessoas a, a aplicar mais, né, esse conhecimento e avançar nos estudos em relação ao escoamento de fluidos não newtonianos, né, que ainda são estudos ainda muito escassos, né, no país. Tem algumas coisas na área técnica, mas na parte científica ainda está muito aquém. Então, sejam bem-vindos a mais um curso aqui no nosso canal. Esse curso, a intenção é que vocês tenham um conhecimento amplo do que é um escoamento de fluidos não newtonianos e também vocês dominem a aplicação desse tipo de escoamento no REC-RAIS. Então, o objetivo do curso não é que você saiba fazer uma configuração só no REC-RAIS e apertar alguns botões, fazer uma configuração e simular e visualizar os resultados é, que são que são resultados, né, agradáveis, né, para colocar em relatórios. Esse não é o objetivo do curso. O objetivo é que você primeiro aprenda o que é um fluido newtoniano, o que é um escoamento newtoniano, quais são as diferenças, o que é que você pode simular, né? O que é que você pode considerar como escoamento de fluidos não newtonianos em relação, por exemplo, a escoamento de transporte de sedimento, que são duas coisas diferentes. Muita gente pensa que são escoamentos, né, similares, mas são diferentes, tá? Então, esse curso, a intenção é tanto abordar a parte teórica, conceitual, como a parte prática também, o uso e simulação desse tipo de escoamento no REC-RAIS. Mas antes de começar esse curso, eu gostaria que vocês curtissem esse vídeo, compartilhassem esse vídeo com a comunidade e também se inscrevessem no nosso canal, né? Vocês não vão pagar absolutamente nada para se inscrever no canal, só clicar aí no botão de se inscrever e fazendo isso vocês vão estar contribuindo para a disseminação, a divulgação do conhecimento técnico científico na nossa área. Então é muito importante que você se engaje através dessas três ações, né? De curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Quanto maior o engajamento, mais, né, o algoritmo, né, do YouTube ele vai perceber que aquele conteúdo é relevante e vai disponibilizar aquele conteúdo também para outras pessoas. Então é muito importante, né, que a nossa área ela se desenvolva. Então que esse conteúdo ele chegue mais e que outras pessoas venham trabalhar também nesse assunto, ok? Então, sem mais delongas, vamos direto então para a nossa primeira aula do nosso curso de simulação de escoamentos de fluidos não newtonianos com o REC-RAIS. E nessa primeira aula, né, eu trago inicialmente essa foto, né, que vocês estão vendo ali, uma, uma rocha, né, um bloco de rocha, né, esférico, né, e ali você está vendo um trator ali tentando retirar aquele bloco. Então, parece até ficção científica, né, ou que alguma máquina, né, deixou essa, esse pedaço de rocha naquela posição. Mas esse pedaço de rocha, ele na verdade ele chegou até essa posição em função de um escoamento. E esse escoamento, nesse caso aí, é um escoamento considerado de um fluido não newtoniano. Então é um detrito, né, com uma dimensão grande, né, um grão, né, de dimensões grande, que foi arrastado em função, né, de processos, né, devido à declividade, o gradiente de pressão, que gerou o escoamento e parte, né, desse escoamento ele vai ficando ao longo do caminho. Então vocês estão vendo uma foto ali
de um pedaço, né, de detrito de grandes dimensões que ficou, né, numa posição em função da passagem de um escoamento de um fluido não newtoniano, sendo esse fluido um fluido, né, de detritos, né, que consiste em um conteúdo de detritos de grande porte, ok? Então é mais ou menos isso que a gente vai ver. Mas, bom, os fluidos não newtonianos mais comuns que a gente tem foco também, né, em estudar o comportamento, o escoamento e os efeitos disso, né, quando esse fluido interage, né, com a infraestrutura, pontes, reservatórios, quando ele atinge a planície de inundação, com áreas urbanas. Então, também tem um interesse muito grande em estudar fluidos não newtonianos, né, referentes à lama e detritos, certo? Então, lama e detrito também é considerado como um fluido não newtoniano e isso pode ser avaliado também através do REC-RAIS. Bom, então a parte teórica do nosso curso consiste nessas 7 etapas. Então, eu vou gravar uma videoaula para cada etapa dessa. A primeira etapa é uma introdução, onde a gente vai ver alguns conceitos, algumas teorias, alguns exemplos, né, de escoamento não newtoniano, para que a gente consiga perceber, né, exatamente o que é que a gente quer representar do ponto de vista físico em relação à abordagem matemática. Na segunda parte, na segunda videoaula teórica, a gente vai falar um pouco sobre a taxonomia e classificação desses fluidos não newtonianos, certo? Então, por exemplo, lama, qual é a taxonomia da lama, dos detritos, dos escoamentos clásticos, certo? Que tem a ver mais com esse escoamento, né, de detritos maiores, de grãos maiores, de maior porte. Então, tudo isso a gente vai ver e entender essa classificação e também a gente vai tentar mostrar para vocês como é que vocês podem classificar esse escoamento como lama, como escoamento de detrito, como um escoamento, por exemplo, que tem um escoamento de sedimentos que tem hiperconcentração, que também é considerado como um fluido não newtoniano, certo? Então, na segunda aula, ela é muito importante, eu vou tentar mostrar para vocês toda essa parte de taxonomia e classificação desses escoamentos não newtonianos. Na terceira aula, a gente vai ver a parte teórica em relação ao equacionamento, como é que a gente considera o efeito de fluidos não newtonianos na equação física que representa o escoamento. Essa equação é a equação da quantidade de movimento. Então a gente vai pegar a equação da continuidade, a equação da quantidade de movimento e vai perceber exatamente, né, qual é a mudança, né, em relação à equação da quantidade de movimento de água, né, para uma água, né, sem sedimentos, qual é a diferença em relação, quais são os termos que são adicionados para que eu consiga representar fisicamente a simulação de escoamentos não newtonianos. A gente na quarta aula vai falar um pouco sobre a reologia e modelos reológicos. A reologia nada mais é do que o estudo do comportamento entre tensões de cisalhamento e deformação de fluidos não newtonianos, né? Basicamente é o comportamento do fluido perante, né, uma tensão de cisalhamento. Então, como é que ele se deforma? Como é que esses fluidos se deformam? Então, a reologia é basicamente o estudo da fluidez dos materiais, né? Especificamente, né, os fluidos, certo? A gente vai estudar os fluidos não newtonianos e como é que essa reologia, qual é o comportamento de fluidez ou de deformação, né, em linguagem mais técnica, a deformação dele perante uma tensão de cisalhamento. Na quinta aula, a gente vai estudar a diferença entre volume e concentração, muito importante saber essas diferenças, né, em estudos de escoamentos não newtonianos. E também vamos falar, então, dos modelos lineares, que representam um tipo, né, de fluidos não newtonianos, e os modelos não lineares para representar outras categorias, outras classes de fluidos não newtonianos, tá bom? Então, seria um curso completo teórico, vocês vão ver, para preparar vocês para a aplicação prática. Então, com essa base teórica, vocês vão chegar bem fortalecidos na aplicação prática no REC-RAIS. Bom, antes
de entrar um pouquinho, né, do ponto de vista conceitual, é muito importante que a gente perceba a relevância de se estudar escoamentos de fluidos não newtonianos. Por exemplo, o rompimento da barragem de Brumadinho, né, que foi em função de processo de liquefação do maciço, da barragem em si, né, que se rompeu, aquele maciço ele entrou, né, no estado líquido, né, fluido, então ele tinha um estado sólido e ele passou em função da umidade mesmo, né, no maciço, né, esse processo de umidade ele foi fazendo com que esse sólido ele tivesse mais características de líquido, então ele passou por uma fase de um processo de liquefação. E quando esse maciço ele ficou com características de fluido, então a barragem ela se rompeu no dia 21 de janeiro de 2019, causando 270 mortes. Isso só 3 anos após do rompimento da barragem de Mariana, que foi um impacto social, ambiental e econômico já muito forte, né? Mas Brumadinho teve consequências mais graves do ponto de vista social, econômico e ambiental. Então, isso mostrando, né, a importância de estudar esse fenômeno e prevenir com relação a essas catástrofes, em função aí em função de problemas técnicos, né, que ocorreram ali na barragem. No rompimento foram liberados 12 milhões de metros cúbicos de sedimento a jusante da barragem. Então, foi um estrago assim um impacto muito forte, né, para quem estava a jusante logo no início ali, né, logo depois da barragem e também quem estava a quilômetros, né, depois a barragem também sentiu o efeito, né, em função da passagem dessa pluma, da questão dos sedimentos, né, na água que chegou até então a foz do rio. E além dos diversos danos ambientais, tanto às comunidades, né, aquáticas, ao ecossistema em si, como também social, né, tiveram vários danos ambientais, né, em função aí do colapso da barragem de Brumadinho. Bom, só para que vocês vejam, né, o vídeo aqui, só para que vocês percebam, né, que exatamente esse estado aí esse processo de liquefação que aconteceu na barragem e esse rompimento foi rápido, né, em torno aí de 9 segundos. E a gente percebe depois que acontece o rompimento, não é água que está descendo, não é água. O fluido é um outro fluido, né? É uma água misturado com sedimentos, né, com alta concentração, de alta concentração. Então, eu tenho um comportamento mecânico diferente, por exemplo, da água, ou, por exemplo, de uma água com sedimento, com poucos sedimentos. Então, eu tenho um comportamento mecânico diferente. E esse comportamento mecânico diferente tem a ver, obviamente, com a viscosidade, uma propriedade, né, desse fluido específico, né? A viscosidade que é uma viscosidade não linear, onde ela não inicia essa relação entre tensão e deformação, não inicia da origem, certo? Então ela parte, ela vai, esse material ele vai começar a escoar a partir de uma tensão de cisalhamento, né? Um limiar de tensão de cisalhamento. Acima desse limiar, aí começa a ter esse escoamento. Foi o que aconteceu aí, né? Então, a partir de uma determinada tensão, em função aí da pressão, né? A montante da barragem, aconteceu o escoamento desse fluido de montante para jusante. Uma vez que a barragem se rompe, todo esse volume, né? Todo esse volume de fluido, ele escoa para jusante, né? Para frente, e aí com muita energia, né? Com muita energia, causando diversos impactos ambientais, sociais e econômicos. Bom, mas para começar o curso, né, o que é que são fluidos não newtonianos, né? A gente vai estudar nesse curso o escoamento desses fluidos não newtonianos. Mas tá, mas o que é que eles são? Bom, fluidos não newtonianos são fluidos que não seguem a lei de viscosidade de Newton. Por isso que eles
são ditos, né, como fluidos não newtonianos. Eles não seguem a lei de viscosidade de Newton. Que lei é essa da viscosidade de Newton? Essa aqui que vocês estão vendo, né? É, a tensão de cisalhamento, ela tem uma relação proporcional, diretamente proporcional com a taxa de deformação, com a deformação que o fluido ele faz. Então, essa é a lei que Newton propôs. Só que essa lei, ela se aplica para alguns fluidos, né, com essa característica, né, que eles são chamados esses fluidos de fluidos newtonianos, onde existe uma relação de proporção entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação. E essa proporção ele chamou de viscosidade, pessoal, viscosidade, que é uma propriedade do fluido, a viscosidade, certo? Intuitivamente a gente tem uma noção do que é viscosidade, né? Por exemplo, um fluido que tem viscosidade baixa, ele tem uma capacidade de escoar grande, né? Então, que viscosidade, esse fluido aqui tem uma viscosidade baixa, então intuitivamente a gente já sabe que o fluido tem uma capacidade grande de escoar. Quando o fluido tem uma viscosidade alta, então ele não tem uma capacidade de escoar, ele é mais amarrado, né? Ele é um fluido, não é que ele é mais denso, ele tem uma dificuldade maior de escoar. E essa dificuldade maior de escoar, na verdade, o que é que está acontecendo ali? A deformação do fluido, ou seja, ele se deforma menos frente a uma tensão de cisalhamento. Então, aí a nossa percepção é a capacidade de escoamento, né? Ele tem uma dificuldade maior de escoar, mas na verdade não é uma dificuldade maior de escoar, ele se deforma menos frente a uma tensão de cisalhamento, certo? Então, essa é a questão, né, da viscosidade. Então, os fluidos, né, fluidos newtonianos podem ter diferentes valores, né, de viscosidade, tornando eles mais fluidos, né, ou seja, com a capacidade maior de escoar, ou com uma capacidade menor de escoar. Então, isso é assim, muito importante saber. E o que é que são os fluidos não newtonianos? São aqueles fluidos que não seguem essa lei. Bom, como é que ele não vai seguir essa lei? Bom, só tem duas alternativas. Ou a viscosidade não ser uma constante, ou essa tensão de cisalhamento ela tem um limite, né? Um limiar para que ocorra exatamente a deformação. Um fluido, né? Que ele só vai começar a se deformar a partir de um valor de tensão de cisalhamento e não a partir imediatamente a partir do zero. Então é aqui que vocês estão vendo aqui no gráfico, ó. Por exemplo, o fluido newtoniano, ele tem uma relação linear entre a deformação e a tensão de cisalhamento. Observem que à medida que eu aumento a deformação, a tensão de cisalhamento, eu aumento também a deformação e de forma linear. E a declividade dessa curva é a viscosidade. Então, a viscosidade aqui, ó, na equação, ele é referente à declividade dessa curva, certo? Então, observem que eu tenho a mesma declividade para qualquer valor aqui de tensão. Então, a viscosidade é constante para fluidos newtonianos. E o fluido não newtoniano é diferente do newtoniano, é tudo diferente do newtoniano. Ó. Ele pode ser, por exemplo, um fluido que tem uma relação linear entre tensão de cisalhamento e taxa de deformação, mas que ele ele só começa a se deformar a partir de um valor diferente de zero de tensão de cisalhamento. Então, é como, por exemplo, né, a lama. A lama é um fluido não newtoniano que se comporta, né, como um plástico, né, de Bingham, né, que a gente chama de plástico de Bingham, que segue essa curva aqui, que só vai iniciar o movimento, né, só vai iniciar o escoamento quando a tensão de cisalhamento atingir um limiar. E a partir desse valor, ele começa a escoar. Essa lama, né, vai começar a escoar, vai começar a se movimentar. Então, esse é um fluido não newtoniano, né, que tem uma relação linear entre tensão e deformação, mas o escoamento só acontece a partir do limiar. E também acontece também, né, de existir fluidos
que a relação entre tensão, desalhamento e taxa de deformação ela é não linear. Por exemplo, os pseudos plásticos, a gente observa aqui que a viscosidade ela diminui à medida que a tensão de cisalhamento aumenta. Então, por exemplo, que fluido é esse, né? Que tem a viscosidade ela diminui à medida que a tensão aumenta. Por exemplo, a tinta é um fluido pseudoplástico. Então, à medida que eu aumento a tensão de cisalhamento, né, eu vou colocar aqui, aplicar o pincel na parede, eu estou aplicando uma tensão de cisalhamento, e à medida que eu aplico essa tensão, a viscosidade ela diminui e aí a tinta sai das cerdas do pincel para a parede. Então, nesse processo, né, a gente diminui a viscosidade e, consequentemente, a tinta ela agrega à parede. Então, tem fluidos pseudos plásticos, né, onde essa viscosidade ela diminui com o aumento de tensão. Tem fluidos dilatantes, onde a tensão, a viscosidade, ela aumenta com a tensão de desalhamento, né, que é, por exemplo, no caso, né, de um fluido com uma quantidade muito grande de sedimentos, né, de detritos, ele é considerado, né, um fluido dilatante, certo? Tem enfim, também tem outros, né? O Bingham plástico também, né? Que é um fluido que também é não linear. Essa relação entre tensão e deformação é não linear e ele só vai acontecer o escoamento também a partir de um limiar de tensão de desalhamento, certo? Então, isso é muito importante, pessoal. O que a gente está vendo aqui nesse curso são os escoamentos de fluidos não newtonianos, ou seja, pode ser um fluido dilatante, um pseudoplástico e um fluido também considerado como um Bingham, né? Um escoamento, né, de fluido de um plástico de Bingham. Muito bem. Qual a importância, então, resumindo, né? Qual a importância e a relevância de estudar, né, de ter conhecimento sobre os escoamentos de fluidos não newtonianos? Primeiro, a prevenção de desastres naturais. Por exemplo, a lama e detritos, né, que são fluidos não newtonianos, frequentemente esse tipo de escoamento ele é frequentemente encontrado, né, em deslizamentos de terra, em rompimentos de barragem, em inundações de detritos, fluxos, né, inundações de detritos e de lama. Todos esses escoamentos, eles têm um poder de destruição muito grande, né? A sociedade, a infraestrutura e o meio ambiente. Então, quando a gente estuda e avança, né, no conhecimento, né, sobre os fluidos, os escoamentos de fluidos não newtonianos, a gente também está avançando em, em fazer a prevenção de desastres naturais, nesse assunto de prevenção de desastres naturais. Também, né, é importante a gente estudar esse tipo de escoamento pela proteção e manutenção da infraestrutura. Então, a gente pode, né, considerando que esse tipo de escoamento ele tem um poder de destruição maior, a gente pode projetar estruturas mais eficazes e seguras para, para exatamente, né, absorver a energia desse tipo de escoamento e não colapsar. Então, é muito importante a avaliação, né, desse ponto, né, da proteção e manutenção da infraestrutura. Também é importante, né, ter o conhecimento desse tipo de escoamento na gestão de resíduos industriais, principalmente na indústria de mineração, onde a indústria de mineração ela precisa, né, construir as barragens de rejeito, onde elas vão acumular os rejeitos, né, de minérios, e esses rejeitos de minério, né, tem água, tem minério, tem sedimento, então ali eu tenho um fluido não newtoniano e é importante, né, a gente fazer a gestão adequada desses resíduos nessas barragens de rejeito. Então, a gente pode estudar, por exemplo, né, o rompimento, né? Qual é o impacto do rompimento dessas barragens de rejeito? Então, isso vai ter um impacto, né, na infraestrutura, vai ter um impacto ambiental, e isso deve ser levado em consideração nos projetos.
É importante também, né, estudar o escoamento de fluidos não newtonianos para pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico. Quando a gente desenvolve pesquisa, a gente contribui para os avanços da ciência e da tecnologia de materiais, e também na formulação de novos modelos matemáticos para fazer esse tipo de simulação. Então, é muito importante avançar também nas pesquisas. Então, a gente espera, né, muito que esse curso também encoraje a, o engajamento, né, de pesquisadores nessa temática e que essa temática seja mais explorada no Brasil, que é muito pouco explorado ainda. E também no monitoramento e controle ambiental. Tá? Os fluidos não newtonianos, né, como lamas contaminadas, resíduos industriais, eles podem representar riscos significativos ao meio ambiente. Então é importante fazer um estudo detalhado desses fluidos e também desenvolver estratégias de monitoramento, controle e remediação para proteger os ecossistemas e os nossos recursos hídricos desse tipo de escoamento, né, de fluidos não newtonianos, também que tem uma capacidade de impactar muito grande, né, tanto a água, os recursos hídricos, como também promover danos, né, à sociedade. Bom, resumidamente, pessoal, a gente precisa fazer uma separação, né, do que é que a gente vai ver nesse curso. Bom, de onde é que vem esse, esse fluido? De onde é que vem esse fluido com concentração de sedimentos muito elevadas, né? Esse fluido ele é gerado na bacia hidrográfica. Bom, mas o RecRais ele não é um software, né, de simulação de escoamentos, de geração de escoamento superficial em bacias hidrográficas. O RecRais ele simula a parte hidráulica do que é que está acontecendo no trecho de rio, certo? Então ele não tem essa capacidade de geração do escoamento do fluido não newtoniano. Quem pode fazer isso de maneira muito boa é o software REC HMS, que é um outro software, né, do, do REC, né, do Corps of Engineering, que é exatamente o grupo, né, que desenvolveu vários softwares na área de recursos hídricos e meio ambiente, e o REC HMS ele faz a simulação exatamente da produção de sedimentos gerados na bacia hidrográfica. Então a gente usa os resultados do HMS e eles são usados como condição de contorno para o RecRas. O RecRas, então, ele vai pegar essa condição de contorno e vai fazer uma simulação do escoamento do fluido não newtoniano no trecho de rio. Qual é a vantagem de usar o RecRais? É que ele tem um detalhamento maior de toda a hidráulica desse escoamento do fluido não newtoniano. Então a gente vai ter informações de vazão, informações de altura, informações de velocidade, da velocidade desse fluido, informações sobre a área, a extensão exatamente, né, desse escoamento em relação à planície de inundação, né? Vai saber exatamente quando esse escoamento ele sai da calha do rio principal e vai para a planície de inundação e qual a extensão e quais são as alturas de inundação, né, na planície de inundação. E como consequência, né, obviamente, do escoamento de fluidos não newtonianos, eu posso fazer uma avaliação dessas causas, né, desse escoamento. Por exemplo, uma avaliação de consequências, né, do impacto financeiro. Então, tem softwares, né, apropriados para isso, né, como o FIA, o RecFIA, o RecFDA, também são softwares para avaliar o impacto financeiro. E também tem softwares aqui do REC para avaliar o impacto ambiental. Então, modelagem de funções ambientais também podem ser calculadas aqui através desse software, né? Que onde as condições de contorno, né? Onde a entrada desses softwares exatamente, né? A saída do RecRais, da modelagem de simulação de escoamentos, né? Produzida aqui no RecRais. Então, a gente pega esses resultados, levam aqui, né, para esses softwares e aí eles vão calcular o impacto financeiro, o impacto ambiental. Isso é muito relevante, né? A gente chama esses softwares de avaliação de consequência, né? Que é o efeito, né? O efeito desse escoamento.
Então, pessoal, só resumindo aqui para finalizar essa primeira aula, o que é que a gente vai ver nesse curso? Primeiro, a gente vai ver, vamos dividir em duas partes, como eu falei logo no início dessa videoaula. A gente, nessa primeira parte, vai ver toda a parte da teoria e de conceitos de escoamentos de fluidos não newtonianos. E na segunda parte do curso, a gente vai fazer uma aplicação prática no REC-RAIS. Ok? Então, isso é bem importante. Vocês vão ver durante todo esse curso. E é muito importante que vocês diferenciem também, né, esse tipo de modelagem de escoamentos de fluidos não newtonianos da modelagem do transporte de sedimentos. No REC-RAIS, existem dois módulos diferentes. Um módulo para você simular escoamentos de fluidos newtonianos e outro módulo à parte para você fazer a simulação do transporte de sedimentos. Qual é o limite, né? Porque a gente falou agora há pouco, né? Um fluido que tem muita concentração de sedimentos, ele pode ser considerado um fluido não newtoniano. Então, por que a gente não usa o módulo de transporte de sedimentos do REC-RAIS? Porque o módulo de transporte de sedimentos do REC-RAIS são exatamente, né, que são é utilizado para fazer a simulação do transporte de sedimentos suspensos na água. Então, o fluido ainda é água, né, com uma concentração pequena de sedimentos, que vai, né, até ele é considerado simulação de transporte de sedimentos quando o conteúdo de sedimentos na água é até 5% do volume. Então, eu tenho 5% de sedimentos e 95% de água. Acima disso, ele já é considerado um fluido hiperconcentrado de sedimentos e acima de 5%, já o fluido ele muda esse mecanismo, né, da viscosidade e ele se torna um fluido não newtoniano. E aí é outra abordagem. Então é importante que vocês diferenciem isso. Nesse curso, a gente vai fazer simulação de escoamentos de fluidos não newtonianos. Não é o módulo de sedimentos que a gente vai usar, é o módulo de fluidos não newtonianos. Tá bom? Então, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira videoaula. Esse curso promete. Quem fizer esse curso vai se diferenciar no mercado de trabalho. Eu garanto para vocês, vocês vão ter muito mais oportunidades, né, para fazer simulação de rompimentos de barragem, de rejeitos, principalmente na área de mineração, né? Tem muita oportunidade de trabalho nessa linha. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.